E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Demetrios mais uma vez e hoje estaremos resolvendo aí a prova de matemática da FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde. Bem, esse é o vestibular de medicina de 2019.1, tá? Então, vê só, pessoal. De antemão, eu já quero avisar o seguinte, eu vou resolver a prova inteira nesse vídeo. Então, se você quiser achar uma questão específica, basta você seguir aqui embaixo, tá? Olha aí onde está passando a barrinha de progresso, que vocês vão ter os capítulos. Então, vocês vão ter aí a questão 1, a questão 2 e assim sucessivamente, tá? Na verdade, eu vou colocar as questões pelo número que elas recebem originalmente na prova, tá? Então, questão 17, questão 18, algo nesse sentido. Se você é novo no canal, eu peço que você se aproveite aí para se inscrever. A gente vai estar sempre gravando vídeos aí em relação a essas resoluções. A gente passou um tempo aí sem gravar porque estava com outros projetos, mas estamos voltando agora, tá? Então é isso. Vamos começar, né? A nossa primeira questão nos diz o seguinte: uma clínica de angiologia atende 800 pacientes e 15% destes são amputados. Então, dos 800 pacientes, eu sei que 15% são amputados. Eu sei também que 40% dos pacientes da clínica são homens. E também sei que 1/6 das mulheres são amputadas. Cuidado, não está dizendo que 1/6 são mulheres. É que 1/6 das mulheres são amputadas. Se um paciente da clínica, escolhido aleatoriamente, não é amputado, qual a probabilidade desse paciente ser homem? Cuidado, a pergunta não é apenas qual a probabilidade de ser homem. É qual a probabilidade de ser homem sabendo que não é amputado. Ou seja, é uma probabilidade condicional. Que eu te pergunto a chance de uma coisa acontecer e já te dou a informação anterior, tá? Bem, de cara, primeiro vamos descobrir quantas pessoas são amputadas, independente do sexo. A gente sabe que são 15%. Então, primeiro vamos descobrir qual é a quantidade de pessoas que são amputadas, independente do sexo. É 15% de 800. Então, 15%, a gente pode representar como sendo 15% de, isso significa produto em matemática, né? 800. A gente pode cortar os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima. Como 15 vezes 4 é 60, então vezes 8, que é o dobro, é 120. Então, o que é que significa esse 120 aqui? Que a gente tem 120 pessoas nessa clínica que são pessoas amputadas, tá? Isso é independente do sexo. A gente sabe também que nessa clínica o total de pacientes é de 800. Então, tem 800 pacientes. Esses pacientes se dividem em homens e mulheres, né? Então, desses pacientes, eu tenho aqueles que são os homens e desses pacientes eu tenho aqueles que são as mulheres, tá? Bem, quantos homens? Foi dito que 40%. Então, vamos descobrir aqui qual é a quantidade de homens. Claro que a quantidade de mulheres vai ser 60% ou simplesmente o que faltar para 800, tá? Bem, a quantidade de homens é 40%. Então, 40%, que é 40% de 800. A gente corta os dois zeros de baixo com os dois de cima. 8 vezes 4, 32. E a gente acrescenta um zero. Então, eu vou ter 320 pessoas aqui que são, no caso, homens, né? Então, eu tenho 320 homens. Vou colocar aqui esse dado, 320. Bem, quantas são mulheres, então? Que faltar para 800, né, pessoal? Então, se eu somar aqui mais 400, já dá 720. Então, significa que eu tenho 480 mulheres, tá? Bem, agora eu sei que, sendo homem, pode acontecer duas coisas. Ou essa pessoa é amputada, ou essa pessoa não é. Então, aqui eu vou puxar uma seta para dizer que são as pessoas amputadas, mas essa não me interessa. Aqui me interessa são as pessoas que não são. Então, vou colocar esse NA, tá? Esse NA significa que não é amputado. Mesma coisa para as mulheres. Tem as que são amputadas, mas tem as que não são. Então, aqui significa uma pessoa que não é amputada, ok? Foi dito que 1/6 das mulheres são amputadas. Então, 1/6
das mulheres, quantas mulheres tem? Eu sei que são 480. Elas são amputadas. Então, aqui eu vou descobrir quantas são, melhor falando, as mulheres que são amputadas, tá? 48 por 6 dá 8, né? Então, eu descubro daqui que eu tenho 80. Eu tenho 80 mulheres que são amputadas. O que significa que eu tenho quantas que não são amputadas? 400 mulheres, tá? E agora para os homens. A gente sabe que o total de pessoas amputadas é 120 na clínica inteira. Se dessas 120, 80 são mulheres, então homens é o que faltar para 120. Ou seja, tem 40 homens que sofreram amputação. Como no total são 320 homens, 320 se eu tiro 40, fica 280. Então eu tenho 280 homens que não foram amputados. Por que é importante descobrir isso? Essas pessoas que não foram amputadas. Porque eu quero a probabilidade de ser um homem, mas eu já sei que a pessoa não foi amputada. Vê, a pergunta é essa. Qual é a probabilidade de eu escolher alguém aleatoriamente e ser um homem, sabendo, geralmente a gente representa com essa barrinha, né? Que é uma pessoa que não foi amputada. Por que é importante saber disso, pessoal? Porque isso muda tudo aqui, na verdade. Porque se eu sei que a pessoa, se eu não soubesse que ela não é amputada, esse homem podia ser qualquer um dos 800 pacientes, né? Já que eu estou escolhendo aleatoriamente uma pessoa. Quando eu já sei que é uma pessoa que não é amputada, então essa pessoa está nesse universo, ó. Ou é uma dessas 280 ou é uma dessas 400. Por isso que é importante saber disso. Porque quando eu fizer 400 mais 280, vai dar 680. Ou seja, o meu universo não é de 800 pessoas, é de 680 pessoas. Aí dessas 680, eu quero aqueles que são homens. Os homens são 280. Aqui a gente pode simplificar, né, cortando os zeros. E você pode ir pegando a metade, tá? A metade de 28 são 14. A metade de 68 são 34. Pega a metade novamente. A de 14 é 7. E a de 34 é 17. Então a gente acabou de descobrir. A probabilidade de ser um homem sabendo que não é amputado é de 7 em 17. Como essa fração não dá mais para reduzir, então a nossa alternativa aqui é a letra E, beleza? Pessoal, é extremamente clássico a FPS cobrar uma questão de probabilidade condicional, que é a probabilidade de uma coisa acontecer já sabendo de outra que aconteceu, tá? Então dá uma revisada nisso daí. Bem, nossa próxima questão, eu já vou deixar claro aqui uma coisa para vocês. Eu vou resolvê-la por dois caminhos diferentes. Então, quando eu achar a primeira resolução, né, que eu achar a resposta, se você quiser, você já passa para a próxima questão. Aqui embaixo vai ter os capítulos, tá? Mas eu vou fazer duas resoluções que eu não sei exatamente por qual das duas você iria querer pensar, tá? Existem as duas possibilidades. Então, vamos lá. A primeira questão aqui, ela nos diz o seguinte. Um enfermeiro observou que quando cobra R$ 110 por atendimento domiciliar, consegue 95 atendimentos por mês. Depois de uma consulta com os pacientes atendidos, ele observou que cada aumento de R$ 10 no preço do atendimento, o número de atendimentos mensais cai de 5. E que cada redução de R$ 10 aumenta o número de atendimentos mensais em 5. Então, agora aumenta o número de atendimentos em 5, tá? Em quantos atendimentos mensais o valor recebido pelo enfermeiro será o maior possível? Aí aqui o que é que você pode começar a pensar? Não, peraí. Como é que eu vou saber se a melhor possibilidade vai ser aumentar R$ 10? Eu ganho mais por consulta, mas eu perco em cliente. Ou se é melhor reduzir, eu perco por consulta, mas ganho em cliente. Então pode ser que você realmente fique com dúvida. E se você seguir um caminho e achar uma resposta, você pode se perguntar, e se eu seguisse o outro caminho? Será que eu acharia a mesma resposta? Bem, nesse tipo de contexto aqui, sim, tá, pessoal? Porque isso daqui vai envolver uma função de segundo grau e vai ser um problema de vértice. Vamos ver como. Bem, na situação normal, como é que eu descubro quanto esse cara consegue arrecadar por mês?
Eu multiplico 110, que é o valor da consulta, por 95, que é a quantidade de consultas, concorda? Então, o valor que esse cara consegue é 110, um valor normal, né? Vamos pensar assim, numa situação aqui, entre aspas, normal. Ou seja, sem mexer em preço de nada. Quanto é que esse cara consegue arrecadar? Qual é o valor arrecadado? Vai ser de 110, que é o preço da consulta, vezes 95 pessoas que ele atende, tá? Agora vamos fazer duas possibilidades. A primeira é se eu aumentar 10 reais. Então aqui eu vou chamar de X. O que é que vai ser X aqui? Vai ser a quantidade de aumentos de 10 reais. Ou seja, eu posso aumentar só uma vez, posso aumentar só duas, três, quatro ou X. Posso fazer X aumentos de 10 reais. Agora, qual é a consequência disso? Aí é isso que a gente tem que se atentar aqui. Se eu aumento X vezes de 10 reais, o valor que eu passo a cobrar vai ser os 110 que eu já cobrava, concorda? Mais 10 reais vezes X, porque cada aumento é 10 reais. E foram X aumentos. Por outro lado, o número de pessoas que eu vou conseguir consultar não vai mais ser 95, porque agora reduz a quantidade de pessoas, né? Para cada X, reduz em 5. Ou melhor, para cada 10 reais, reduz em 5. Se eu vou fazer X aumentos, então vou ter 10 vezes X, né? Então eu vou ter quantos reduzindo aqui? 5 vezes X, que é a quantidade de aumento. Para cada aumento que eu fizer, cai 5. Se eu fizer X aumento, vai cair 5 vezes X pessoas que eu vou atender, tá? Então, qual vai ser o valor arrecadado aqui em função de X? Vai ser o valor que eu cobro, que é 110 mais 10x, vezes a quantidade de pessoas que eu vou atender, que são 95 menos 5x. Nota que aqui em algum momento vai ter x vezes x. Esse x ao quadrado vai me gerar aí a função de segundo grau, que faz sentido estar perguntando então sobre o maior valor possível, né? Que seria o vértice. Então vamos lá, fazer essa conta aqui. Um pouquinho de paciência, né? 110 vezes 95 inicialmente. Eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago, tá? Vou fazer 95 vezes 11, depois eu só acrescento o zero. 5 vezes 1, 5. 9 vezes 1, 9. 5 vezes 1, 5. 9 vezes 1, 9. Soma tudo, 5. 9 mais 5, 14. Vai 1, 10. Então, deu 1045. Lembra que tinha que acrescentar um zero, que era 110. Então, vai dar 10.450. Agora, 110 vezes menos 5x vai ficar menos 550, né? Menos 550x. 10x vezes 95, só é pegar o 95 e acrescentar o zero. Então, vai ficar 950x. E 10x vezes menos 5x, mais com menos é menos. E 10 vezes 5 é 50. Então, vai ficar menos 50x ao quadrado, que é x vezes x. E agora, só organizando aqui, qual vai ser o valor arrecadado em função de x? Vamos achar a nossa função. A gente vai ter menos 50x ao quadrado, vou colocar primeiro. Então, menos 50x ao quadrado. 950 menos 550. De 950 eu tiro 50, fica 900. Tiro mais 500, fica 400. Então, vai ficar mais 400x mais 10.450. Bem, aqui a gente conseguiu encontrar aqui agora, né, uma expressão aqui que é uma função do segundo grau. Bem, essa função do segundo grau, a gente sabe que o gráfico de uma função desse tipo é uma parábola, né? Nesse caso, a parábola ela tem concavidade para baixo, beleza? Ela tem concavidade para baixo, então realmente tem aqui um ponto de máxima. Bem, o que eu quero saber é em quantos atendimentos mensais o valor recebido pelo enfermeiro será o maior possível. Então, basta eu saber quanto vale X, né? Só que não é qualquer X. Já que eu quero o maior valor possível, sempre que falar maior possível ou menor possível, numa questão de função de segundo grau, é porque está falando do vértice, né? Então, aqui eu vou calcular o X do vértice. Qual é a fórmula para calcular o X do vértice? É menos B dividido por 2A. O coeficiente B aqui é esse que vem com X, né? Que é o 400. Então, no caso, fica menos 400, que eu tenho que trocar o sinal,
dividido por 2 vezes o coeficiente A. E o coeficiente A é menos 50. Então, a gente vai ter menos 400 dividido por menos 100. Menos com menos é mais, e 400 por 100 dá 4. Bem, o que é que significa esse 4? Lembra que esse 4 que eu acabei de encontrar aqui, não esquece, esse 4 ele é o x. E o que é que x significa? Olha lá no início, está grifado de vermelho, é a quantidade de aumentos. Ou seja, eu vou fazer 4 aumentos, foi isso que eu acabei de descobrir. Se eu quiser chegar no maior valor possível arrecadado, eu tenho que fazer 4 aumentos de R$10. Só que eu sei que para cada aumento desse eu perco 5 clientes. Então, eu vou estar atendendo quantos clientes? Né? Já que eu perco 5, né? Então, eu vou fazer 4 vezes, já que eu perco, eu vou colocar negativo, tá? Menos 5. Então, aqui eu vou ter menos 20. O que é que significa esse menos 20? Que eu perdi 20 clientes. Como eu atendia por mês 95 e eu perdi 20, então passo a atender 75. Então, a nossa resposta é a letra A, beleza? Agora, você pode se perguntar, bem, a resolução já acabou. Eu vou continuar agora por um segundo caminho que seria se você fizesse pelo caminho azul, né? Ao invés de você aumentar de R$10, você vai reduzir de R$10. Então agora você poderia se perguntar o seguinte: beleza, se eu dissesse que x agora vai ser a quantidade de reduções que eu vou fazer de R$10. Porque agora o que é que iria acontecer aqui, pessoal? Eu não passaria mais a arrecadar os 110, né? Porque eu não estou reduzindo. Então, eu arrecadaria os 110, que eu sempre arrecadei, menos R$10 vezes X, já que eu estou fazendo X reduções de R$10. Só que, por outro lado, eu iria ganhar em cliente, né? Porque eu atendia 95. Para cada redução dessa, eu ganho agora, então, mais 5 clientes. Como são X reduções, vai ser 5 vezes X clientes que eu vou ganhar. Então, o valor agora arrecadado em função de x fica o seguinte. É parecido com o anterior, mas não é igual. Que vai ficar 110, ao invés de mais, agora é menos. Menos 10x. Que multiplica 95 e agora ao invés de menos é mais 5x. Lembrando que x é a quantidade de reduções, tá? Então, vê só. Vamos fazer aqui a mesma conta anterior. 110 vezes 95, esse a gente já sabe. Vai dar 10.450. 110 vezes 5 vai ficar 550 positivo. Então, 550x. Menos 10 vezes 95 vai ficar menos 950x. E menos 10 vezes 5 vai ficar menos 50x ao quadrado. Então, agora, para concluir, como é que fica a nossa função? O valor arrecadado em função de x vai ser menos 50x ao quadrado, 500 menos 950, né? 550 menos 950 vai ficar menos 400x mais 10.450. Pronto, agora aqui a gente achou novamente também uma função do segundo grau, tá? A concavidade também é para baixo, vale salientar isso. Porque o coeficiente A é negativo, então também aqui, nessa questão, é uma concavidade para baixo, também se trata de máximo, tá? Então, por isso que independente do caminho, você ia ter uma situação de máximo. Que a pergunta é essa aqui, onde eu grifei de verde, o maior possível, tá? É o máximo. Só que aqui, quando você calcula o x do vértice, tem que ter só cuidado com a interpretação. Aqui você vai ter menos b por 2a. Aí você vai ter, o b já é negativo aqui, ele é menos 400. Então, agora ele fica positivo. Quando trocar o sinal. Então, 400 dividido por 2 vezes A, que é menos 50. Então, agora a gente vai ter aqui 400 dividido por menos 100. E aí, mais com menos, menos 4. Agora, o que é que vai significar esse menos 4? Vê, o que é que significa x nessa situação? X é a quantidade de reduções que eu vou fazer. Então, aqui eu descobri que eu vou ter que fazer menos 4 reduções. Ou seja, não são 4 reduções, são menos 4 reduções.
Se a redução é uma coisa que diminui, eu vou fazer uma... É como se fosse a negação da negação, né? Porque eu quero menos uma coisa que eu já vou reduzir. A redução já é uma negação e agora tem um menos antes. Então, significa que se eu vou fazer menos 4 reduções, então isso significa que são 4 aumentos, na verdade. Porque se x desse 1, significa que eu ia fazer uma redução de 10 reais. Mas se x dá menos 1, significa que eu tenho que fazer menos uma redução. Ou seja, uma coisa positiva, porque a redução já é negativa, com o menos que apareceu, menos com menos mais. A negação da negação é uma afirmação, concorda? Então, esse menos 4 significaria aqui que eu teria que fazer 4 aumentos. Então, a conclusão disso daqui é que eu tenho que fazer 4 aumentos. Eu não tenho que fazer reduções. Mesmo eu tentando fazer as reduções, eu descobri que eu vou ter que aumentar. Então, seria o mesmo contexto anterior. Como eu vou fazer 4 aumentos, isso faz com que eu perca 20 clientes, tá? Porque cada aumento que eu faço, eu perco 5. E aí você chega na mesma resposta. É importante eu ter feito por esses dois caminhos, porque isso não aconteceu só neste ano da FPS. É muito comum esse tipo de questão de função de segundo grau, onde você vai ter dois caminhos e você pode ficar confuso. Qual dos dois você tem que seguir? Qualquer um dos dois, tá? Vai dar a mesma resposta no final. Então fica essa observação. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo aí até agora, eu peço que você se inscreva no canal. Para você não custa nada, né? Mas para a gente é muito importante. E que você curta também o vídeo, compartilhe com o pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Pessoal, a próxima questão, ela nos diz o seguinte. Para construir uma clínica, deixa eu só selecionar aqui o marca-texto. Para construir uma clínica, o médico contraiu um empréstimo de R$1,5 milhão de reais, que será quitado em duas parcelas. A primeira, 1 ano depois do empréstimo. E a segunda, 3 anos depois do empréstimo. Os juros de capitalização do empréstimo serão cumulativos, ou seja, juros compostos, de 8% ao ano. Se a primeira parcela será de R$540 mil, então já foi dito aqui o valor da primeira, qual será o valor da segunda? Indique o valor mais próximo do valor obtido. Então, vê só, pessoal. Olha para essas alternativas, né? Qual é a menor aqui? O 57. Então, 1,257. Depois, 1,258, 259, 260, 261. Ou seja, eles são muito próximos entre si. Então, quando a gente for fazer a conta aqui, tem que ter cuidado para não querer arredondar as coisas, tá? Então, eu não vou arredondar. No final, quando for só para achar a resposta, é que eu vou arredondar, beleza? Pessoal, como se trata de juro composto, tem algumas coisas importantes. Esse R$1,5 milhão de reais é o que a gente chama em matemática financeira de capital, né? Que é o valor que você emprestou ou que você pegou emprestado. Então, aqui eu tenho R$1,5 milhão de reais. Então, tá aqui esse valor, é o capital. A gente tem a taxa de juros. A taxa de juros é de 8% ao ano. AA significa ao ano, tá? E a gente tem os períodos. Então, vamos primeiro pensar na primeira situação. Daqui a um ano, quanto é que eu vou dever? Porque eu já sei que daqui a um ano eu paguei a primeira parcela. Né? Então, vamos calcular a dívida daqui a um ano, tá? Então, daqui a um ano eu vou chamar isso de montante 1. O que é que significa esse montante 1? O montante após um ano, tá? Então, essa conta aqui é após um ano. Beleza? Então, após um ano, eu vou ter uma dívida de... Qual é a fórmula de montante? É capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, esse montante 1 vai ser o capital, que é 1.500.000, que multiplica 1 mais a taxa. Cuidado, essa taxa tem que estar em decimal. O que é decimal? Você pega esse 8% e divide 8%. 8% vai ficar 0,08. Tudo isso é elevado ao tempo. Então, vai ser só elevado a 1. Por quê? Porque eu quero daqui a um ano. Se fosse daqui a 2 anos, é elevado a 2, é elevado a 3 e assim vai, tá? Então, quem vai ser esse montante 1? Vai ser 1.500.000, 1.500.000 vezes 1,08, concorda? Que 1,08 elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui eu vou fazer esse 1,08 vezes 15, tá?
Aí o que é que eu faço depois? Acrescento aquele bocado de zero que tem lá do 1.500.000. 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 0 é 0. Aí tinha ido 4, fica 4. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 1, 8. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Agora soma tudo. Vai dar 0. 8 mais 4, 12. Vai 1. 6 e 1. Só que aí tem quantos zeros para colocar? Do 1.500.000 que eu não coloquei aqui. Tem 5 zeros ainda. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu volto quantas casas? 2, porque é 1,08. Então, esses dois últimos zeros aqui a gente anula. Então, qual foi o valor que ficou? 1.620.000. Então, eu descobri que a dívida que essa pessoa vai ter aqui, nesse médico, é de R$1.620.000. Essa dívida é a dívida que ele tem após um ano, tá? Então, aqui, ó, essa dívida ela é após um ano. Agora, a gente sabe que nesse momento ele pagou uma parcela. De quanto? 540.000. Então, desses 1.620.000, foi retirado aqui 540.000. Então, foi retirado 540.000. Vamos ver, então, quanto é que sobra de dívida, né? 0 para 0 não falta nada, 0 para 0 nada e nada, 0 para 0 nada, agora 4 para 12 aqui, falta 8, 6 para 6 não falta nada, e aí repete 1. Então, o que é que significa esse número que eu acabei de encontrar aqui, que eu vou grifar em vermelho, 1.080.000? Significa o valor que ele ficou devendo. E esse valor, a partir de hoje, esse médico só vai pagar quando? A segunda parcela é 3 anos após o início do empréstimo, já passou um. Então, a segunda parcela é daqui a 2 anos, já que um ano já se foi. Então, significa que é como se ele fizesse agora um novo empréstimo no valor de 1.080.000 para pagar daqui a 2 anos. Então, essa é a situação que a gente vai fazer agora, tá? É como se fosse uma outra questão agora que não tem nada a ver com a primeira, né? Ah, claro que ela tem a ver, porque para eu achar esse 1.080.000, eu precisei da primeira. Mas é como se fosse outra agora. É como se agora o capital, o dinheiro que ele deve é de 1.080.000. A situação é essa. A taxa de juros continua sendo de 8% ao ano. Só que agora tem uma coisa importante. O tempo que ele vai ficar é 2 anos com essa dívida. Porque só daqui a 2 anos é que ele paga. Então, vamos descobrir qual é o valor a ser pago após 2 anos. E isso daqui vai ser a nossa resposta. Quando a gente descobrir qual é o valor que vai ser pago após 2 anos, isso daqui já é a nossa resposta, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui o montante. Esse 2 significa após 2 anos, tá? Vai ser o capital, né, que é o valor inicial, que é 1.080.000, que multiplica 1 mais 8%, que eu já sei que vai dar 1,08, elevado ao tempo, que agora é 2, tá? Porque vão ser 2 anos. Então, agora o que é que eu vou ter que fazer? 1,08 ao quadrado. E esse resultado que deu, eu ainda vou ter que multiplicar por 1.080.000. A gente vai ter que ter um pouco de paciência agora, tá? Porque esse 1,08 ao quadrado é um pouquinho chato de fazer. E a gente não pode ficar arredondando não, tá? Porque as alternativas são muito próximas entre si. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 0, 0. Aí tinha ido 6. E 8 vezes 1, 8. 8 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. É bom multiplicar por 0, né? 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora a gente soma tudo. 4, 6, 8 e 8. 16, vai 1 e repete 1. E voltam 4 casas decimais, né? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 1,1664. 1,1664. Tudo isso vezes agora 1.080.000. Eu vou apagar aqui essas contas que eu já fiz do lado direito para poder ter espaço para fazer agora a última conta, né? Que vai ser esse número. 1,1664 vezes 1.080.000. Aqui eu vou colocar 108, tá? Vou colocar 108.
e depois eu acrescento no final a quantidade de zero que tiver para acrescentar, tá? 8 vezes 4, 32, vai 1. 6 vezes 8, 48, com o que foi 49, aí vai 4. 6 vezes 8, 48, 48 mais 4, 52, aí vai 5. 8 vezes 1, 8. 8 mais 5, 13. Vai 1. E 8 vezes 1, 8. Com o que tinha ido, 9. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então, 0 vezes 4, 0 vezes 6, 0 vezes 6, vezes 1 e vezes 1. E 1 vezes 4, aí vai dar o mesmo número de cima, né? 4, 6, 6, que quando eu multiplico por 1 dá ele mesmo, né? E agora a gente soma tudo aqui. Então, vamos lá, 2. 9 mais 0, 9. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui 1. Agora tem quantos zeros para acrescentar? Vamos lembrar aqui. Tem 4 zeros, né? Não era 1.080.000? Eu só coloquei 108, faltam 4 zeros. Aí eu acrescento os 4 zeros aqui naturalmente. Só que eu tenho que voltar 4 casas decimais, né? Concorda? Então aqui vai anular justamente os 4 zeros que eu coloquei. Então o que é que eu achei como resposta aqui? Que o montante 2, que é a dívida final, né? É de R$ 1.259.692, tá? Agora aqui tem um detalhe. Isso daqui eu estou escrevendo por extenso, né? Só que as alternativas pedem não em unidade, né? Mas em milhão. O que é que significa isso daqui? Que se eu quero em milhão, eu tenho que dividir por 1 milhão, né? Para deixar a unidade em milhão. Então isso significa que a vírgula vai voltar, 1 milhão tem 6 zeros, né? A vírgula vai voltar 6 casas. Então quem vai ser esse montante 2, que é a dívida? Quando voltar 6 casas, como é que fica? 1,259.692. E aqui muito cuidado para você não ir rapidamente marcando a letra B, pessoal. Porque vê só, a gente quer arredondar isso para quantas casas decimais? São 3, né? De acordo com as alternativas, são 3 casas decimais. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um zoom aqui, tá? Na nossa resposta. Vê só, a ideia é sempre o seguinte. Você pega aqui 92. 92 está mais perto de 90 ou de 100? Está mais perto de 90, né? Então, esse 92 eu posso substituir todo por 90. Então, como se aqui ficasse só um 9 agora. 2, 5, 9, 6, 9. Eu não preciso colocar o zero porque é 9. Aí agora tem 69. 69 está mais perto de 60 ou de 70? Está mais perto de 70. Então, se eu for arredondar isso, vai para 7. Então, vai ficar assim, ó. E agora, 7. E agora eu tenho 97. 97 está mais perto de 90 ou de 100? Está de 100, né? Quando é 100, o que é que acontece com o número anterior? O número anterior ele sobe, né? Ele aumenta. Porque eu cheguei em mais uma unidade aqui. Então, eu vou ter 1,260. 260. Então, significa que se eu quiser arredondar isso para 3 casas decimais, né? Para eu ter a certeza, fica 1,260. Então, cuidado, porque aqui, imagine você fazer essa conta todinha, né? E você chegar aqui e marcar 1,259, né? É 1,260. Cuidado, não cair na pegadinha, tá? Aqui em Pernambuco, né, que é o estado onde eu moro, tem uma prova chamada SSA, que é da Universidade de Pernambuco. E o SSA uma vez fez uma questão muito parecida. Pedia para você aproximar 2 casas decimais. Quando você fazia até a segunda, dava uma alternativa, mas a terceira casa decimal era um número que era maior que 5. Então, como ele era maior que 5, a gente arredondava para cima e não ia ser aquela que a gente tinha encontrado só com 2 casas decimais. Ou seja, se você quer ter 2 casas decimais de certeza, você tem que fazer até a terceira casa decimal a conta. Se você quer 3 casas decimais de certeza, você faz até a quarta, que é o que a gente chama de algarismo significativo, né? Se porque eu quero ter certeza de uma medida com 2 casas decimais, para ter certeza de 2, eu tenho que ir até a terceira, porque a incerteza vai estar na terceira e a certeza vai estar nas anteriores, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí posta nos comentários, beleza? Então, vê só, nossa próxima questão diz assim: a taxa de hemoglobina glicada, denotada por HbA1c, indica a quantidade média estimada de glicose
denotada por GME e dada em miligrama por decilitro, no sangue, durante os últimos 3 meses. Admita que a GME, que é a glicose, vou resumir por glicose, seja uma função afim da HbA1c, que é a hemoglobina, com os seguintes valores correspondentes. Eu tenho para cada valor aqui de hemoglobina um valor de glicose associado, tá? Com base nesse modelo, qual a glicose média estimada para uma concentração de hemoglobina glicada de 8%? Então, pessoal, a parte mais importante aqui é quando diz que a relação entre a glicose e a hemoglobina é uma relação que se dá por meio de uma função afim. Uma função afim tem muitas maneiras de resolver essa questão, tá? Qual é a melhor de todas? É que o gráfico de uma função afim é uma reta no plano cartesiano, ou uma reta subindo, ou uma reta descendo, ou horizontal, tá? Que não seja muito bem uma função afim, mas também pode ser uma reta horizontal. O fato é que é uma reta. O que é que significa ser uma reta? Significa que variações proporcionais em x vão gerar proporcionais em y. Ou seja, se eu dobro uma variação em x, eu dobro uma variação em y. Sempre isso vai acontecer para o caso de uma reta. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Se eu chamo a glicose aqui de x, ou melhor, a hemoglobina de x e a glicose de y, o que é que eu notei aqui? Que de 5 para 6, qual foi a variação? Perceba, eu não quero nem o 5 nem o 6, eu quero a variação. A variação foi de 1%, concorda? Aí eu vou fazer a mesma variação no eixo y, né, que seria o correspondente, de 97 para 126. Se fosse de 96 para 126, eu teria 96, né, mais 10, 106, 116, 126, seria 30. Como é 97, vai ficar 29. Então, variou 29 miligramas por decilitro. Ou seja, cada 1% que eu aumento no meu eixo X, significa que eu aumento 29 miligramas no eixo Y. Como eu quero chegar em 8, aí eu posso pensar que eu vou sair ou do 5, aí eu tenho que somar 3, ou eu vou sair do 6, aí eu tenho que somar 2. Aí é você que decide, tá? Eu vou pegar do 6 só porque ele está mais próximo, tá? Então, a partir do 6, que é a partir do 126, o que é que vai acontecer? A partir do 6, eu vou estar somando mais 2%, que eu quero chegar no 8. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu também vou estar somando, mas o dobro, né? 2% é o dobro de 1. Então, o dobro de 29, a gente sabe que vai dar 58. Então, aqui eu vou estar somando mais 58 miligramas por decilitro. Somando em quem? No 126. Então, aqui basta a gente pegar o 126 e somar 58, tá? 6 mais 8 vai dar 14, né? Vai 1. 5 mais 3 dá 8. E aí, desce 1. Então, nossa resposta é 184 miligramas por decilitro. Tem outras maneiras. Você pode encontrar a equação da reta, tá usando coeficiente angular, coeficiente linear. Pode usar a função mesmo, tentando resolver por meio de um sistema linear. Mas, geralmente, quando se trata de uma função do primeiro grau, que é a função afim, e já me dá os valores numéricos, fica mais fácil fazer por variação, se a pergunta for sobre o valor numérico também, tá? Se a pergunta for sobre a função, a equação da reta, aí a gente usa outros métodos. Mas quando é um valor numérico, a gente pode usar essa ideia de variação proporcional. Beleza? Então é isso daí, pessoal. A próxima questão diz o seguinte: a heparina é uma substância que atua como anticoagulante em várias patologias. Um médico receitou a um paciente 120 unidades de heparina por quilo de peso a cada hora. A heparina disponível é uma solução na concentração de 1.000 unidades de heparina para cada 50 mililitros, para cada 50 ml. Se o paciente pesa 75 quilos, quantas ml, né, da solução devem ser administradas ao paciente em cada minuto? Parece bastante confusa a questão, né, quando você pega, são muitas informações. Então vamos por partes aqui, né? O primeiro que eu grifei de vermelho. Eu sei que esse cara precisa tomar 120 unidades de heparina para cada quilograma de peso para cada hora. Concorda? De cara, o que é que eu já consigo notar? Que a pergunta não é em hora.
pergunta é em minuto. Então, no lugar dessa hora, eu vou colocar 60 minutos. Beleza? Então, vai ficar assim. Esse cara tem que tomar 120 unidades de heparina para cada quilograma, para cada 60 minutos. Note que eu já coloquei em minuto. E aqui eu posso simplificar agora o zero com o zero e simplificar 12 por 6. Quando eu simplificar 12 por 6, eu acho um resultado importante, que eu descobri que esse cara precisa tomar 2 unidades de heparina para cada quilograma, para cada minuto. Então, isso daqui já é um resultado importante, que eu já descobri quanto ele tem que tomar por minuto. Tem que tomar 2 unidades em cada minuto. Só que isso se o cara tivesse só 1 quilo, né? Aí onde é que vem uma questão importante agora? O cara não só tem 1 quilo, o cara tem quantos quilos? 75. Então, isso daqui eu tenho que multiplicar por 75. O que é que eu consigo encontrar agora? Quando eu multiplicar 2 vezes 75, vai ficar 150. Então, eu descobri que esse cara precisa de 150 unidades para os 75 quilogramas que ele tem em cada minuto. Beleza? Ou seja, a massa aqui é constante. Essa massa não vai mudar, né? Que é a massa do paciente. Então, eu descobri que ele em cada minuto tem que tomar 150 unidades. Já consegui transformar tudo para minuto e já consegui colocar no peso desse cara. Agora falta descobrir quantas ml. Aí eu vou usar a informação azul. Eu sei que a heparina que tem disponível, ela me dá 1000 unidades para cada 50 ml. Se eu cortar o zero com o zero e eu dividir 100 por 5, o que é que eu descubro? 100 por 5 dá 20. Então, quer dizer que eu tenho 20 unidades para cada ml. 1 ml só, tem 20 unidades. Só que eu preciso de quantas unidades? Não são de 20. Eu preciso de 150. Você pode fazer regra de 3, tem um monte de maneira de fazer agora, tá? Se você quiser fazer por regra de 3, como é que fica? Você diz, se para cada 20 unidades de heparina eu preciso de 1 ml, como são necessárias 150 unidades, eu vou precisar de X. Esse X já é a nossa resposta, né? Aqui eu posso cortar o zero com zero. Faço meio pelos extremos, claro, porque são grandezas proporcionais. 2 vezes X, 2x. 15 vezes 1, 15. Então, X vai ser a metade de 15, né? Então, a gente descobre aqui que X é igual a 7,5. Então, eu descobri que são 7,5 ml. E isso já estava na unidade de medida minuto, né? Que eu já tinha transformado antes. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra B. Beleza, pessoal? Então, se tiver ficado alguma dúvida aí, pessoal, só ir postando nos comentários, tranquilo? Então, vamos agora para a próxima. Bem, a próxima questão nos diz o seguinte, eu vou descer um pouquinho aqui para poder caber anunciar tudo. 3 médicos, o Dr. XYZ, são proprietários de uma clínica. O lucro da clínica é dividido entre os 3 em partes diretamente proporcionais a um monte de coisa, né? Ao número de horas trabalhadas, ao valor investido na construção da clínica e ao número de anos de experiência no exercício da medicina. Ou seja, quem investiu mais ganha mais. Quem tem mais tempo de serviço prestados à medicina também ganha mais. Quem trabalha mais por semana também ganha mais. É tudo diretamente proporcional. Na tabela a seguir estão os dados referentes aos 3 médicos. Então, a gente tem aqui para o Dr. XYZ, quantas horas cada um trabalha, o valor investido e o número de anos que eles estão atuando. Aí diz o seguinte, em determinado mês, já vai nos dar o lucro agora. O lucro da clínica foi de R$108 mil. Quanto coube ao Dr. Z? Então, desses 108 mil, quanto é do Dr. Z? Vale salientar que ele foi o que menos investiu e ele tem menos tempo atuando como médico, mas ele trabalha mais a cada semana, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, que a gente tem que lembrar, esquecendo um pouquinho agora da questão em si, tá? É o que é que significa dizer que duas grandezas são proporcionais. Então, se eu digo que a grandeza x é proporcional, quando eu falo proporcional, é diretamente proporcional, tá implícito, tá? É proporcional a y, qual é a consequência disso? Que quando eu dividir essas duas grandezas, o resultado sempre vai dar um valor constante. Isso é sempre para duas grandezas que são diretamente proporcionais.
a divisão entre duas grandezas proporcionais sempre é constante. Se eu faço o meio pelos extremos aqui, eu vou chamar essa constante de k, tá? Então, o que é que eu vou descobrir? Que x, uma grandeza, vai ser sempre a outra vezes k. Ou seja, um é múltiplo da outra, né? Em outras palavras, basicamente é isso. Então, quando duas grandezas são proporcionais, duas grandezas x e y, então posso dizer que uma é igual a outra vezes k. No caso aqui, a grandeza, que a gente sabe que vai ser proporcional, é o lucro. Então, uma das grandezas é o lucro e ela vai ser dividida proporcionalmente para os 3 médicos, levando em conta as horas semanais, o valor investido e o número de anos atuando, tá? Então, vê o que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Vão ser algumas contas que a gente vai fazer, tá? Primeiro, vamos pensar aqui na conta para o Dr. X. Como é que vai ficar essa conta para ele aqui? Bem, no caso do Dr. X, todas essas grandezas aqui, elas são proporcionais, que são as horas, o valor investido e o número de anos, tá? Então, aqui eu vou ter 12 vezes, eu vou fazer o produto delas, tá? 12 vezes 150 mil vezes 10. Isso daqui vezes, aí agora eu vou colocar a constante, vezes k. E tudo isso vai ser igual a outra grandeza. Qual vai ser a outra grandeza? Vai ser a parte que ele vai receber em relação a essa divisão final, tá? Isso daqui representa a parte do Dr. X, já levando em conta que essa parte é proporcional ao número de horas que ele trabalha, ao valor que ele investiu e à quantidade de anos de experiência, tá? Eu vou fazer essa conta aqui para achar um valor único, tá? Então, aqui eu vou fazer 12 vezes 15, né? Quanto dá 12 vezes 15? 15 é 12 mais 3. Então, aqui vai dar 144 mais 36, né? 180, né? Aqui vai dar. Então, 12 vezes 15 vai dar 180. 180. Aí eu vou acrescentar mais quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui vezes K. Que número é esse aqui? Deixa eu ir voltando de 3 em 3, 18 milhões, né? Agora para o doutor Y, como é que vai ficar? É bem parecido, né? Só que no caso do Y vai ser 10 vezes 300 mil vezes 15. Isso tudo vezes K. Então aqui a gente vai ter 3 vezes 15 dá 45, né? Aí um zero, que é do 10. E do 300 mil tem mais 5 zeros aqui para colocar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes a constante. Se é constante, não muda, né? Porque a constante é igual para todo mundo. Então, aqui eu vou ter 45 milhões, né? E no caso do Dr. Z, a proporção vai ser 18 vezes 100 mil vezes 5 vezes a constante, que é igual para todo mundo. Vamos lá, 18 vezes 5. 18 vezes 10 dá 180, 5 é a metade, então vai dar 90. 18 vezes 5 vai dar 90. E aí eu acrescento 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso vezes K. Então aqui a gente vai ter 9 milhões, né? Bem, aqui já é uma coisa interessante se notar que o Z, quando eu fiz a conta para a proporção aqui, foi o menor valor que deu, né? Então ele vai receber menos que as outras pessoas aqui, beleza? Inclusive, como ele deu 9 milhões e o X deu 18 milhões, então ele vai receber a metade do X, tá? Quem mais vai receber aqui é o Y, tá? Inclusive, bem mais, para falar a verdade, porque 45 são 5 vezes 9, né? Ele recebe 5 vezes mais que o Z e recebe, no caso, em relação ao outro, era 2 vezes mais, né? Então a gente faz essa proporção aqui, 3,5 vezes mais ou menos. Então, vê só. Aqui já dá para usar esse raciocínio, se você quiser utilizar para resolver a questão. Que do 9 para o 45, se o 9 fosse, por exemplo, uma parte, vamos pensar assim, se o 9 representar uma parte desse lucro, então 45 vai estar representando 5 partes, concorda? Porque 9 vezes 5 é que vai dar 45. E o 18 vai estar representando
duas partes. Então, significa que esse lucro inteiro de 108 mil vai ser dividido em quantas partes? Em 8, que é 5 mais 2 mais 1. E dessas 8, uma delas vai ser do Dr. Z. Essa é uma maneira de você já fazer aqui. Agora, assim, nem sempre vai dar múltiplo, como foi o caso, tá? Então, qual é uma maneira que é um pouco maior, dá um pouco mais de trabalho, mas que você pode fazer quando não são múltiplos? Você vai somar tudo. Então, você vai pegar os 18 milhões K, né? Somar com 45 milhões, que é a parte do Y, e somar com 9 milhões, que é a parte do Z. E tudo isso tem que ser o lucro, né? Tudo isso eu estou dividindo para poder no final dar o lucro. E o lucro é de 108 mil. Aqui a gente pode de cara cortar os 3 zeros, com os 3 zeros de cada um. Seria como se eu estivesse dividindo toda a equação por 1000, tá? E aí o que é que a gente vai ter aqui? 18 mais 45 mais 9. 18 mais 40, 45 mais 9, vou fazer primeiro, né? Vai ficar 54, né? 54 mais 18, 64, 72. Então, isso daqui vai ficar 72.000 K igual a 108. Então, eu acho o valor de K. Quanto é que vale K? 108 dividido por 72 mil. É claro que eu não vou fazer essa divisão, tá? Mas esse daqui é o valor de K. Agora, como é que eu vou descobrir quanto é que o Dr. Z vai ganhar? Eu já sei quanto é que o Dr. Z vai ganhar, né? Eu já sei que é 9 milhões K. Então, vai ser 9 milhões vezes o valor de K. Eu achei que K vale quanto? 108 dividido por 72 mil. Aqui de cara a gente pode cortar os zeros, né? Os 3 zeros do 9 milhões com esses 3 do 72. E aqui eu vou fazer na paciência para não correr o risco de errar, tá? Porque como é muito número, né? Então eu vou fazer o seguinte. O 108 e o 72, vou pegar a metade. A metade de 108, 54. E a metade de 72, 36. Beleza? 54 e 36, vou pegar a metade. Vai ficar 27. E a metade de 36, 18. Beleza? Agora eu vou pegar, ao invés nem dá para pegar a metade, mas na verdade, né? Eu vou pegar um nono. 27 por 9 fica 3. E 18 por 9 fica 2. Então, qual foi a conta que ficou no final aqui? 9 mil vezes 3 em cima. E 9 mil vezes 3 dá 27 mil. Tudo isso dividido por 2. E aí a metade de 27 mil dá 13.500. Então, isso é o que o Dr. Z vai ganhar, que é a nossa letra E. Agora sim, esse é o método mais difícil. Depois que você acha o Dr. XYZ, tem um método mais fácil, que é o que eu já tinha falado antes. Por que eu fiz por esse mais difícil? Porque aqui deu múltiplo, né? O 18 é múltiplo de 9, o 45 é múltiplo de 9. Eles são múltiplos do menor. Isso facilita bastante, nem sempre isso vai acontecer. Mas se você já tivesse notado essa questão de que são múltiplos, né? Então significa que o valor, quanto é que o Dr. Z iria ganhar aqui, pessoal? Significa que o valor de 108 mil, que é o valor do lucro, né? Seria dividido em quantas partes? Então vamos lá, foi o que a gente viu. Ó, 9 milhões é uma, 18 milhões são duas, que é o dobro, e 45 milhões são 5, porque 9 vezes 5 vai dar 45. Então 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então isso vai ser dividido em 8 partes. Quando eu fizer essa divisão, 108 mil dividido para 8, eu vou estar descobrindo o valor de cada parte. E o Dr. Z, ele tem direito justamente a uma parte. Ou seja, o Dr. Z ele vai ganhar justamente o resultado dessa divisão. Vê, 8, vamos lembrar que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, basta pegar a metade desse número 108 mil 3 vezes seguidas. A metade de 108 fica 54 mil. Aí a metade de 54 mil fica 27 mil. E a metade de 27 mil, por fim, fica 13.500. Então, claro, já dá para ter achado 13.500 num caminho bem mais fácil do que esse que eu fiz depois. Eu quis fazer pelos dois para que vocês pudessem ver
Quando é múltiplo, fica mais fácil, quando não é, tá? Que seria a situação aqui de baixo, você poderia ter uma situação parecida com essa, aí ficaria um pouquinho mais difícil. Beleza, pessoal? Então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida nessa questão, você vai postar aí nos comentários. Eu aproveito e peço para que você se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, se você é novo aqui, tá? Para que possa contribuir com o nosso trabalho. Para você não custa nada, mas para a gente agrega bastante, beleza? Então, vê só. A próxima questão diz o seguinte. Uma cápsula de medicamento tem a forma de um cilindro reto acoplado a duas semisferas nas bases. Os raios das semisferas e da base do cilindro são iguais, e a altura do cilindro é igual ao diâmetro de sua base. O que é que está sendo dito aqui para a gente, basicamente, pessoal? Bem, a ideia é simples. A ideia diz o seguinte, tem um cilindro, então vamos imaginar aqui o cilindro, tá? O cilindro pode ser mais ou menos assim, ó. Então, você tem aqui esse cilindro. E aí, em cada base desse cilindro, você tem uma semisfera. Uma situação assim, ó. A gente, quando vai olhar uma cápsula, tem mais ou menos desse formato mesmo, né? É um cilindro com uma semisfera em cima e uma semisfera embaixo. Lembrando que a semisfera significa a metade da esfera, tá? Aí aqui diz o seguinte. Se a razão entre o volume da cápsula em centímetro cúbico e a área total da cápsula em centímetro quadrado é 1/4 de centímetro, qual a medida do raio das semisferas? Então, aqui já me disse o seguinte, que quando eu pegar o volume do cilindro e dividir pela área dessa superfície, né, vou chamar de S, eu vou ter aqui 1/4. Beleza? E agora eu vou calcular aqui as medidas, tá? Eu não sei quanto é o raio. Então, eu vou dizer que o raio aqui desse cilindro, que coincide com o raio das esferas, vale R. A gente tem aqui também o seguinte, que a altura, aqui diz o seguinte, vamos lá. Aqui, deixa eu grifar para vocês. A altura do cilindro é igual ao diâmetro de sua base. O diâmetro é o dobro do raio, né, pessoal? Então, a gente tem aqui o seguinte, que essa altura aqui, que eu estou traçando, mede 2R, que é o dobro desse raio. Como é que eu calculo o volume disso? Como é que eu calculo o volume dessa cápsula? Bem, o volume da cápsula vai ser o volume do cilindro, vê se você concorda, mais o volume de uma esfera. Mas, professor, não é uma semisfera? Sim. É uma semisfera em cima e uma semisfera embaixo. Então, como são duas semisferas, elas juntas formam uma esfera, concorda? Então, ó, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado vezes a altura, que é 2r. E o volume da esfera? Aí a fórmula fixa, né? Que é 4/3 de πr ao cubo. Essa é a fórmula para calcular o volume de uma esfera, tá, pessoal? Então, aqui quem vai ser o volume da cápsula? 2πr ao cubo mais 4/3 de πr ao cubo. Bem, eu quero somar essas duas coisas. Como aqui tem um 3, né, e no outro não tem, vai ter que tirar MMC. O jeito rápido de tirar MMC, quando é um número inteiro com uma fração, é você só multiplicar o de baixo pelo de cima aqui, tá? Então, aqui quando eu fizer 3 vezes 2, vai ficar o quê? 6, né? Aí eu vou ter 6, que eu vou somar com 4, tá? Então, já vou fazer, ó, 6, que é 3 vezes 2 mais 4, vai ficar 10 πr ao cubo, e tudo isso dividido por 3, que seria o MMC. Então, isso que eu achei aqui, 10πr ao cubo por 3, representa o volume da cápsula. Agora, qual vai ser a área dessa cápsula? A área da superfície. Então, isso vai ser a área lateral do cilindro. Vê se você concorda. Aí eu não conto a área da base do cilindro, tá, pessoal? Das duas bases. Por quê? Porque essas duas bases são internas. Elas não fazem parte da conta. Então, é só a área lateral do cilindro. E eu vou somar aqui, né, com a área da superfície esférica. Então, com a área da esfera. Por que da esfera inteira? Porque uma semisfera mais outra forma a esfera inteira. Então, aqui como é que se calcula a área lateral do cilindro? Tem que lembrar, né, que essa superfície lateral de um cilindro é um retângulo. Se você pega uma folha de papel e você dobra ela de maneira circular, você vai ver que forma um cilindro, tá?
Então, essa área lateral é um retângulo. E como é que se calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. A base do retângulo vai coincidir com a circunferência da base. E a circunferência é 2πr. Então, aqui eu vou ter 2πr, que seria a base do retângulo, vezes a altura dele, que é 2r, nessa figura. E agora eu vou somar com a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Essa fórmula aqui é dada já, está dada assim, ela é pronta, tá? Essa a gente tem que saber. Então, aqui eu vou ter 2πr vezes 2r. 2 vezes 2 é 4, então vai ficar 4π, e r vezes r ao quadrado. Então, vai ficar 4πr ao quadrado mais 4πr ao quadrado. Uma curiosidade, né? A área lateral aqui coincidiu com a área das esferas, tá? Das semisferas. Bem, então quando a gente juntar tudo isso, 4πr ao quadrado mais 4πr ao quadrado, vai ficar 8πr ao quadrado. Beleza? E agora a gente vai fazer a razão que a gente já sabe. Então vamos lá. O volume da cápsula. Então vai ficar 10πr ao cubo dividido por 3. E tudo isso eu vou dividir pela área da cápsula, tá? A área da superfície. Como é uma divisão de fração, na divisão de fração a gente sabe que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui eu já vou multiplicar por 1 sobre 8πr ao quadrado. Isso tudo vai ser 1/4, que essa questão já deu. E aqui vai dar para cortar quase tudo, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui, ó, para a gente ver. Quer ver aqui, de cara, né? Eu posso simplificar o π de cima com esse π de baixo. Já dá para cortar isso daqui, beleza? R ao cubo, eu vou poder cortar com esse R ao quadrado. Aí vai sobrar só esse Rzinho aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho. Esse Rzinho vermelho sobra. E o 10 e o 8 dá para simplificar por 2. 10 por 2 vai ficar 5. E 8 por 2 vai ficar 4. Sendo que esse 4 que está desse lado de cá, a gente também pode simplificar com o 4 que está do lado de lá. Então, quem é que sobra aqui no final de tudo isso? A gente vai ter o seguinte, que em cima aqui só sobrou 5 vezes R, né? Então, ficou 5 vezes R. E embaixo só sobrou 3. E do outro lado só sobrou 1. Então, aqui a gente pode fazer meio pelos extremos. Vai achar que 5R é igual a 3. E depois você vai passar o 5 dividindo. R vai ser 3/5. Então, R vai ser igual. Para você dividir rápido por 5, se você não conhece, é você dobrar o número de cima e voltar uma casa. Se eu dobro 3, fica 6. Quando eu voltar uma casa, 0,6. Então, achei que a medida do raio é de 0,6, que me dá aqui a letra C. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, só é postar, beleza? A próxima questão nos diz o seguinte. 12 cobaias, numeradas de 1 a 12, são distribuídas igualmente em 3 grupos. Então, se é de 1 a 12, eu vou distribuir igualmente em 3 grupos. Eu sei que cada grupo tem 4, beleza? Que é um grupo de controle e 2 grupos de experimentos. De quantas maneiras diferentes as cobaias podem ser distribuídas nos grupos se os 3 grupos têm tratamentos diferenciados? Bem, então aqui a ideia ela é razoavelmente simples, tá? Eu vou ter 3 grupos. Então aqui está o grupo 1, pensa comigo. Aqui eu tenho o grupo 2 e eu tenho o grupo 3. Quando eu vou escolher, eu sei que cada grupo desse tem 4 pessoas, tá? 4 elementos, né? Que são cobaias aqui, provavelmente não são pessoas. Então, cada grupo desse tem 4 elementos. Então, como é que eu vou fazer para escolher os 4 elementos aqui? Note que eu posso escolher 4 de um total de 12 quando eu vou para o grupo 1, né? Porque eu ainda não escolhi ninguém. E aqui é importante notar o seguinte, que os elementos que eu for pegar, quando eu trocar a ordem desses elementos, isso não interfere no grupo, né? Se eu tenho o elemento A com o elemento B, e eu fizer o elemento B com o elemento A, continua sendo o mesmo grupo. Então, se a ordem não é importante, se trata de uma combinação. Então, aqui eu vou fazer uma combinação de 12 elementos para escolher 4. Quando eu for para o grupo 2, não tem mais 12. Continuo tendo que escolher 4, mas não tem mais 12 porque eu já escolhi 4 antes. Então, aqui é uma combinação de 8 elementos para escolher 4. E, por fim, eu vou ter uma combinação de 4 elementos, foram os que sobraram, para escolher 4. Beleza?
Como são decisões que eu tenho que tomar consecutivamente, eu tomo a primeira decisão, que é escolher o grupo 1, depois a segunda decisão, o grupo 2, e assim sucessivamente. Eu faço o produto, né? Aqui é o princípio multiplicativo dos princípios de contagem, né? Eu tenho decisões que eu tenho que tomar, as possibilidades eu vou colocar aqui para cada decisão, que seria calcular essas combinações, e depois eu faço o produto disso, tá? Professor, no final eu tenho que considerar que eu posso trocar a ordem dos grupos, primeiro é o grupo 2, depois é o grupo 1, aí não, tá? Aí a gente não precisa considerar, porque simplesmente os elementos vão ser os mesmos grupos, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou ter uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Fica 12 fatorial. Na verdade, eu nem gosto de responder questões de contagem com fórmula, tá? Eu vou colocar aqui, mas eu não sou muito fã, não. Dividido por 4 fatorial, que multiplica 12 menos 4, 8 fatorial. Aí, vezes, agora o grupo 2. Vai ficar 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4, que é 4 fatorial. E por fim, eu não preciso nem fazer conta na última, né? Porque se são 4 pessoas, eu tenho que formar 4 elementos, eu tenho que formar um grupo de 4 pessoas, só tem uma maneira de fazer isso, né? Que é pegar as 4, tá? Não tem outra possibilidade, beleza? Tá, aqui eu já sei que vai dar 1. Aí vamos lá. Eu vou desenvolver esse 12 fatorial até chegar no 8, né? A ideia é essa. E depois eu vou desenvolver o 8 fatorial até chegar no 4. Então, como é que a gente vai ficar aqui? 12 fatorial vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Quando chegar no 8 eu paro. Que é para cortar com o 8 fatorial que a gente vai ter aqui embaixo. Só que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Antes de cortar, eu vou logo escrever a próxima. Tá? 8 fatorial. 8, 7, 6, 5 e 4 fatorial. Aí eu paro aqui. Aqui eu também vou ter 4 fatorial e vou desenvolver outro 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E aqui a gente vai cortar tudo que for semelhante. É tudo produto, né? Corta 8 com 8 fatorial e 4 fatorial com 4 fatorial. Aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Já dá para cortar com esse 12. Beleza? Deixa eu ver do outro lado aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Eu já corto com esse 8. Aqui eu tenho embaixo 3 vezes 2. Ó, esses daqui que eu vou fazer de azul agora. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou cortar com esse 6 aqui de cima, tá? E embaixo só ficou 1. Então, a conta que restou fazer é a conta que está em cima. Que conta é essa? Eu tenho 11 vezes 10 vezes 9 vezes 7 vezes 5. Foi o que sobrou, tá? Esse 10 eu deixo para multiplicar no final, precisa acrescentar um zero, tá? Então, 9 vezes 11 dá 99. 7 vezes 5 dá 35. Então, eu vou fazer aqui quanto é 99 vezes 35, tá? Então, 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 9, 45. Com 4 que foi 49. 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 3, 27. Com 2 que foi 29. Então, aqui vai ficar 5. 9 mais 7, 16. Vai 1. 9 mais 1, 10. Com 4 que foi 14. Vai 1. E aqui fica 3. Então, 3.465. Só que isso é acrescentar o zero agora lá do 10, né? Então, a gente vai ter 34.650 possibilidades, beleza? O que nos dá aqui a letra B. E aí, pessoal, com essa questão a gente encerra essa resolução. Eu espero que tenha ficado claro. Uma dúvida, você pode postar nos comentários. Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.